Olá, agitadores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho, que está vindo muitos conteúdos relevantes. E hoje a gente está aqui com a bailarina, dançarina, professora estudiosa Agnes. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, muito honrada e vai ser uma entrevista ótima! A gente que te agradece, né, por você abrir, né, você não vai abrir só o seu profissional, abrir muito sobre a vida, experiências, isso é muito importante, né, não só às vezes para as pessoas que são curiosas para saber como que são essas modalidades, não só balé, como salsa, jazz e tudo mais, mas também para pessoas às vezes que quer colocar seu filho, sua filha numa dança, as experiências que uma bailarina professora vai dividir. Então a gente também te agradece e muito por esse espaço aqui com a gente, tá? Então, Agnes, eu queria que você começasse se apresentando para o pessoal, né, que você não é só professora de balé, não é só bailarina profissional, você dá aula de outras modalidades e também estuda terapia ocupacional. Então, todo esse adendo trazendo essas informações vai ser muito importante para o público. Então vamos lá. Eu sou a Agnes, eu sou bailarina, eu tenho 12 anos de carreira. Eu comecei bem pequenininha, tinha 6 anos, mas antes disso eu já pedia para minha mãe para fazer balé, que eu gostava muito, sempre tive muita afinidade com música, com movimento. E a minha infância eu passei na floricultura da minha mãe. E lá eu tive o incentivo do meu pai postiço, né? Eu adotei ele para ser meu pai, então ele sempre me incentivou. E vamos fazer uma roupa de balé? Vamos fazer uma roupa de balé. E isso começou a ser parte da minha identidade, sabe? E com tudo isso, eu fui desenvolvendo muita atenção aos detalhes, então eu sempre gostei muito de estudar, não só a parte da dança, mas a parte da técnica, como que se aplica no corpo de uma criança, de um adulto, de um adolescente. Então, conforme os anos foram passando e eu fui dançando, fui estudando, as coisas foram se encaixando, eu fui entendendo, até que cheguei no curso de TO, por exemplo. Era uma área que eu não tinha ideia e eu consegui, no TO, entender muito também, não só da Agnes, mas da Agnes bailarina, da Agnes professora, da Agnes como pessoa. E foi isso, assim, foi esse start que fez a minha vida decolar e eu entender que hoje a dança faz parte de mim, como um todo. Faz parte da personalidade, faz parte de tudo. E você dá aula não só de balé, né, como de outras modalidades. Quais seriam? Então, hoje eu estou atuando como professora de balé, mas professora de jazz. O jazz eu comecei dançando, né? Comecei como aluna. E no jazz eu descobri uma outra vertente de expressão. O balé muitas vezes ele é muito rígido e acaba às vezes limitando a expressão corporal, porque é da técnica do balé, né? Isso não é uma crítica, mas cada estilo tem a sua forma de ser executado. E no jazz eu percebi que poderia ser diferente. E a partir do momento que eu comecei a dar aula de jazz, eu comecei a entender como todo o mundo da dança é muito versátil. Então hoje eu trabalho com essas duas vertentes porque elas me fazem assim muito feliz. Eu falo, quando eu tenho que dar aula é o momento mais, sabe, animado do meu dia, porque eu aprendo muito, muito. Eu falo, eu estou ali como professora, mas enquanto pessoa eu também aprendo muito, sabe, com os meus alunos e com os estilos que hoje eu estou trabalhando. Sim, muito bacana isso. E até trazendo um pouco do adendo que você falou, né, da sua família e tudo mais, você começou na infância, muito cedo, com 6 anos, a gente vê, né, que alguns esportes, dança, o pessoal começa muito cedo, né, até uma pergunta que eu ia te trazer. Foi importante você ter esse apoio da sua família e como que você lidou com isso, né, às vezes não trazendo só como um hobby, mas já vendo que estava, né, engrenando e você olhar e falar, isso vai ser o meu profissional também. Então, eu falo que a minha família, ela foi o suporte, foi a base, foi o incentivo, porque foi tudo muito intenso, sabe? Tinha uma apresentação e a família toda. Tinha qualquer coisa, vamos. Tem uma competição? Vamos.
E me ajudou muito também. A minha mãe foi uma pessoa muito essencial. Eu sou muito grata, assim, porque, por exemplo, eu tinha festival e apresentação fora da escola, muitas vezes eu me cobrava, ficava nervosa, e ela sempre me lembrava o porquê que eu dançava. Ela chegava para mim e falava assim, por que você dança? Você começou a dançar por quê? Porque você queria competir, você começou a dançar, por que você dança? Aí eu falava assim, eu danço porque eu amo dançar, faz parte de mim, é algo meu. Aí ela falava, é por isso, né? E o apoio de toda a minha família, no geral. Eu sou muito grata também à minha madrinha. Minha madrinha, assim, a minha mãe, por causa da floricultura, muitas vezes não podia me levar ou estar presente. Ela sempre estendeu a mão, sempre me levou, sempre esteve na torcida. Uma vez eu fui competir na Argentina, a minha mãe, ninguém pôde ir, né? Fui eu, as minhas colegas, a minha professora. Mas a todo momento, assim, era aquele Gui, eu tô aqui pra você, eu não tô te cobrando um prêmio, eu tô te cobrando nada. Eu só quero que você vá, se divirta, que seja um momento bom, feliz, extrovertido, sabe? Então eu falo, o apoio não é só na hora da dança, mas é na hora do processo, em todo o processo. Então eles tiveram um papel essencial, sou muito grata, muito grata. E até, né, trazendo assim, como que você fazia, né? Porque uma criança, uma adolescente tem a questão do estudo, né? Como que você fazia para conciliar tudo isso, né? Estudo na escola, o colégio, os seus treinos, tudo isso daí. Como que você fazia para conciliar isso e até o seu divertimento como uma criança? Sim. Então, ir para aula de balé para mim sempre foi uma diversão. Mas conforme eu fui crescendo, fui entendendo que já estava se tornando algo mais sério, pelas competições, pelos festivais, eu tinha em mente que eu tinha a escola do corpo, que era o balé, e eu tinha que ter a escola da mente, que era a escola, né? Que eu precisava também, a vida não era somente dançar, né? E eu sempre tive um diálogo muito aberto com a minha mãe. Então, a minha mãe chegava, ela sentava, conversava comigo, explicava. E eu sempre fui apaixonada por estudar. Então, eu gostava de ir para a escola, sempre gostei de ir. Então, não foi fácil conciliar, né? Porque tudo assim, tanto a parte do balé quanto a escola tem as suas cobranças, tem os seus pesos. Mas eu fui entendendo que eu dava o meu melhor naquilo que eu conseguia. Porque a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então, por exemplo, tem prova? Então tá bom, eu vou focar nas provas agora. Eu vou dar uma diminuída no meu balé, vou dar uma concentrada na escola. Temos uma competição? Então agora podemos focar um pouco mais na competição. Sempre tentando achar um equilíbrio para ambas as coisas, sabe? E é que nem eu falo, eu precisava entender que mesmo a aula, sendo aula, também era um momento para se divertir. E os meus primos também, eu não tenho irmãos, né? Então, eu voltava da escola, se eu não tinha balé, eu ficava com eles, a gente brincava, se divertia na chácara, ia bicicleta, ia correr no mato, só não pulava na lagoa, mas de resto tudo, sabe? Então, assim, e a minha mãe também foi muito cautelosa nisso. Ela não queria que eu perdesse a minha infância por ter muitas responsabilidades, né? Portanto, que a gente teve uma conversa muito séria uma vez sobre isso. Ela falou assim, eu tenho medo que você cresça muito rápido e deixe de aproveitar as fases que você precisa aproveitar. E a gente chegou à conclusão que a gente tinha que dar um passo de cada vez. Então, não adiantava pular nível no balé, não adiantava avançar na escola se a gente não achasse o equilíbrio. Então, a gente achar o equilíbrio dentro da rotina para até hoje ter, sabe? Uma qualidade de vida, uma saúde mental, uma saúde corporal, para tudo. E até trazendo todo esse adendo do que você trouxe, como que você avalia, por exemplo, como que era o balé antes, né, antigamente, questão de técnica, questão de cobrança com as crianças, né, porque vocês começam a competir muito cedo, né, então isso traz uma disciplina, traz uma coisa rigorosa, né, então o que você acha que tem de diferente antigamente para o que é hoje e o que você traz dessas diferenças para aprimorar as suas aulas hoje? Então, antigamente
era muito a questão da rigidez, né? A gente já vem de preconceitos de que o balé é rígido, que você entra na sala de balé tem que ser um ambiente muito sério, um ambiente, sabe, muito quadrado, sabe, que tem uma forma fixa e não muda. E não, né? A criança, para ela conseguir desenvolver, ela tem que se sentir segura, confortável. Eu era uma criança extremamente tímida, muito tímida, e assim, eu entrava na sala de aula, eu me sentia muito vulnerável, né? Com medo de errar, com medo disso, daquilo, daquele outro. Portanto que assim, quando eu comecei, eu pulei 4 etapas, 4 níveis, e eu dançava com meninas mais velhas, e nesse processo, a minha mãe tinha que ficar me esperando do lado de fora da porta. Ela não podia sair, ela não podia ir pro carro, né? Ela ficava na sala de espera, porque eu precisava dela ali. Porque eu não me sentia acolhida, lógico. Conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo a professora e tudo mais, sou muito grata. Ela foi assim, ela me deu toda a base, e eu sou muito, muito grata mesmo a tudo que eu aprendi com ela. E, lógico, são metodologias, cada um tem a sua metodologia. Mas hoje eu falo que o principal é você acolher a criança. Acolher a criança, por exemplo, nas minhas aulas. Os 5 primeiros minutos, eu sento com elas no chão, converso, falo, como foi seu dia? Ou me conta a sua cor preferida. Me conta a sua comida favorita. Um passo que você gosta do balé, sabe? Porque não adianta você submeter a criança a uma pressão, você submeter a uma rigidez e determinar que é aquilo. No balé, realmente, a gente ensina disciplina, mas de uma forma muito didática. Porque disciplina aí já vai para os pontos de organização e muitas outras coisas. Só que isso a gente vai ensinando aos poucos, né? Eu não preciso forçar uma criança a ser disciplinada. Eu preciso que ela entenda o que é ser disciplinada. Que é vir para a aula, chegar em casa, tirar a roupa do balé, já ir tomar um banho, por exemplo, ensinar a ter rotina, né? Então, hoje eu falo que uma das grandes diferenças é isso, é o acolhimento que você tem, é o olhar voltado para o aluno, não só para a técnica, não só para toda essa questão, sabe, de, não, eu tenho que ensinar o balé. Não, nós temos crianças que vêm de muitas realidades diferentes, que têm suas individualidades. E a gente precisa entender a individualidade de cada um para a gente poder atender ele da melhor forma possível. Então, esse olhar voltado para o aluno. E você dá aula não só para crianças, como para adultos, né? Isso. E como que é, assim, esses adultos já são profissionais ou são adultos que foram fazer aula de balé depois de adultos? Como que é essas diferenças? Como que vocês conseguem tratar essas pessoas? Então, eu atendo pessoas que fazem por hobby, porque sempre quiseram dançar, nunca tiveram oportunidade. E é que nem eu falo, assim, eu tive uma conversa com a minha última turma, né, nas últimas semanas, e a gente teve essa conversa. Eu falei, gente, eu não tô aqui para cobrar de vocês a perfeição. Eu tô aqui, lógico, como professora eu tenho que corrigir, eu tenho que chamar atenção, eu tenho que alertar vocês em alguns movimentos, em algumas situações, mas eu tô aqui para que vocês se soltem, para que vocês realizem muitas vezes o sonho de vocês de quando vocês eram crianças. E eu tô aqui para que seja uma aula leve, uma aula tranquila, para vocês tirarem as suas dúvidas, ou muitas vezes, eu quero muito aprender a fazer isso. Eu tô aqui para te ensinar, eu não tô aqui para te julgar, eu não tô aqui, sabe? Então, assim, a gente não acolhe só a criança, mas a gente acolhe o sonho do adulto, a gente acolhe o hobby do adulto também. Eu falo que a dança, hoje, a gente pode ter essa visão de uma maneira mais ampla, né? A dança não é só para criança, não é só para aquela menina que quer ser uma bailarina profissional, ela é para todos. Se uma pessoa chegar aqui, eu quero fazer aula hoje, vamos fazer aula. Bora lá! Chega, a gente vai, a gente aquece, alonga, faz uma sequência, faz um planejamento de aula, sabe, dificuldade nisso, vamos lá que a gente ajuda e tá tudo certo, sabe? Da mesma forma que, por exemplo, se chegar para mim uma aluna e falar assim, eu quero ser bailarina profissional, a gente vai fazer aulas voltadas para isso, mas ao mesmo tempo a gente vai fazer aulas voltadas para o ser, né? Para a pessoa em si, né? Porque, que nem eu falo, ninguém é de ferro todo o tempo, ninguém precisa se cobrar todo o tempo, né? E muitas vezes as pessoas acabam tendo essa visão de que o balé tem muito essa cobrança, de que o balé é só pra gente jovem,
pelas coisas que são colocadas na mídia, né? Um filme, assim, que eu assisti recentemente e que algumas partes me chocaram muito foi o Cisne Negro, né? O Cisne Negro, assim, é uma obra que, lógico, a Natalie Portman mereceu o Oscar, porque ela interpretou muito bem, mas que traz um estereótipo de que a disciplina, ela é aquela cobrança ao máximo, de que ela é, sabe, árdua. Não é que nem eu falo, a disciplina, ela não é isto. E é isso que também a gente tenta trabalhar com essas adultas que chegam pra gente. Você não precisa ser nova para entrar num balé, você não precisa ser jovem para fazer um jazz. Você pode entrar e fazer, né? Para todos. E até, juntando igual você falou sobre o jazz, teve alguma coreografia, uma aula, uma apresentação que você fez a junção, né, tanto do balé quanto do jazz, que você olhou e falou, caramba, foi algo muito legal, algo muito gostoso de se fazer com, né, toda a classe junta, tanto para uma coreografia dentro da sala ou quanto para, né, para uma competição em si? Então, agora a gente está passando por um processo criativo, né, com todas as turmas, montando coreografias. E, assim, tiveram 2 momentos, né? Que foi com as babies, as bem pequenininhas, e a gente montando. E eu falei assim, agora a gente vai virar fada. E a gente virou fada, uma coisa e outra, eu coloquei a música da Vivi Bob pra elas. E a hora que eu olhei elas fazendo sozinhas, todos aqueles passos de aula, você olha e fala assim, gente, sabe? Que lindo! E, assim, com o jazz, eu performei um solo e ele contou muito da minha história. E a gente fez essa junção de balé e jazz. E, assim, foi um dos momentos mais importantes da minha vida, né? Eu passei por um processo difícil de saúde, eu descobri que eu tinha algumas condições de saúde que precisavam de atenção e eu passei um tempo afastada, né? Então, eu dançava, mas eu não estava mais competindo. Eu falei, eu preciso dar foco para minha saúde. E quando eu voltei, eu sabia que, como a dança faz parte da minha identidade, eu precisava contar a minha história dançando. E eu tive, né, a ajuda da minha grande amiga, colega, professora, e ela fez, assim, uma coreografia que se chama Por Mais Um Dia. E nessa coreografia eu acho que eu consegui, sabe, entender, sabe, relembrar o porquê que eu danço, que não é só mais uma dança, e ter essa junção das duas coisas, da técnica do balé com a técnica do jazz, com a experiência do balé com a experiência do jazz, e contar essa história, sabe? Foi, assim, um dos momentos mais emocionantes, eu falo. Eu acho que quando eu entrei no palco e joguei toda a emoção, tudo que a gente tinha trabalhado, todo o processo, eu olhei e falei, é isso, a minha vida é isso. Eu falo, dançar pra mim é o meu ser. Eu sou um ser dançante, eu danço a todo momento, eu penso em dança a todo momento. E até para quem quiser vir, né, aqui dançar a todo momento, né, que são apaixonados pela música, pela arte em si, como que é? Tem a aula experimental, ou a pessoa pode vir aqui conhecer que dá para apresentar o estúdio para ela? Como que funciona? Então, nós temos aulas experimentais, tanto para as crianças, adolescentes, adultos. Entre em contato com a gente, marca uma aula experimental. Se quiser vir, já conhece o estúdio, já temos os horários de aulas, passamos para vocês, estamos sempre à disposição para atendê-los. Qualquer dúvida, a gente sempre está à disposição. Acabou a aula, aconteceu isso. Conversa com a gente, estamos sempre aqui para atendê-los da melhor forma possível. E agora, pessoal, vocês vão ver a Agnes dançando aqui para vocês. Eu vou ver ao vivo, né? Desculpa, mas vocês vão ver o vídeo. Bora? One problem, the violin. To do what you do, you've got to be a world-class violinist. The problem is with you. You need to be in a group. You need to sing There were times when it sounded to me like a bunch of rats being strangled.
Então, agitadores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês sigam o trabalho da Agnes, venham aqui conhecer, prestigiar o trabalho dela e como que foi para você essa entrevista e poder se apresentar para o pessoal. Eu amei. Eu amei. É que, como eu falei, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Porque, além de falar da dança, a gente tratou de muitos assuntos que também são importantes. Então, eu amei essa experiência. Obrigada muito por terem cedido espaço para mim, por contar da minha história, da minha arte. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Não deixem de seguir ela, pessoal. Forte abraço.